Fala pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu quero falar com vocês a respeito das fases da vida financeira, né? Muita gente aí não sabe sobre isso, mas eu acho que é bastante importante a gente entender que existe um caminho para ser trilhado durante toda essa jornada da nossa vida financeira, né? Então, como que a gente identifica onde a gente está, né? Então, eu quero passar para vocês alguns dos pontos aí que são importantes a gente fazer uma análise, né? Acho que o primeiro passo para a gente conseguir chegar em algum lugar é a gente tentar entender onde a gente está. E daí, inevitavelmente, a gente vai acabar seguindo um caminho, né? A gente vai acabar passando pelas fases que vão aí transformar a nossa vida, enfim, mudar de verdade como a gente enxerga o mundo das finanças, tá bom? Então, acho que o primeiro ponto para a gente fazer é realmente essa análise. Eu queria passar rapidamente sobre cada um, depois eu vou detalhar um pouco mais. Então, acho que a primeira fase da vida de uma pessoa na parte financeira é justamente a parte onde a pessoa está endividada, tá? Então, é meio que autoexplicativo. Nesse momento, a pessoa ali tem dificuldades na sua vida financeira, né? Até que ela começa a evoluir para o segundo passo, né? Que é um 0 a 0 optativo. O que a gente chama do 0 a 0 optativo? É a pessoa ali que ela acaba ganhando mais ou menos a mesma quantia do que ela gasta, né? E na verdade sobra um pouquinho, né? Porque é até optativo, né? E nesse momento ela acaba gastando tudo que sobra de dinheiro para ela, ela acaba gastando, ela não tem o hábito de poupar, né? Eu acho que até na primeira fase ali do endividado a gente consegue encaixar uma fase que chama 0 a 0 obrigatório, né? Então a pessoa realmente ela está trabalhando no limite ali, né? Ela está realmente pagando os custos dela justamente com o que ela ganha, então não tem como ela mexer muito. Então essas duas primeiras fases, que é o 0 a 0 obrigatório e o endividado, são umas fases aí bastante conturbadas, né? Umas fases onde realmente a gente precisa fazer alguns sacrifícios para que as coisas melhorem, né? E aí tem a parte do 0 a 0 optativo, que eu acabei de explicar para você também, né? E acho que uma parte mais importante depois que a gente passa do 0 a 0 optativo é um cenário aí quando a gente passa a ser um poupador, tá? Nesse momento, o que acontece? A gente tem uma noção, né, que a gente precisa começar a guardar dinheiro, mas a gente ainda não sabe o que fazer com esse dinheiro para guardar, né? Então, geralmente a gente acaba caindo no básico, né? Ou acaba guardando esse dinheiro em casa, ou acaba fazendo aí a parte de um aporte numa poupança, que é o mais simples hoje, mais considerado seguro pela maioria dos brasileiros, geralmente por falta de informação, tá? E aí depois disso a gente passa a ser o quê? Um investidor novato, tá? Então, a partir desse momento, quando a gente saiu do mundo das poupanças, do simples guardar dinheiro, a gente começa a ter contato aí com o mundo de investimentos. É nesse momento onde a gente está bastante cru e a gente começa a fazer os nossos investimentos. Depois disso, a gente tem mais uma fase, que é a fase do investidor completo, tá? Então, nesse momento, a gente domina já uma parte de investimentos até que a gente alcance a nossa liberdade financeira, que é a última fase das nossas fases de vida financeira, beleza? Então, quero passar alguns pontos com vocês sobre cada um desses daqui, tá? Mas uma coisa que vocês precisam entender é que, na verdade, não está correlacionado a idade da pessoa com uma fase da vida financeira que ela está vivendo, tá? Isso é muito importante você entender, porque nem sempre uma pessoa com mais idade está numa liberdade financeira, e nem sempre uma pessoa mais nova está no endividado ou no 0 a 0 obrigatório. Ela pode ter pulado essa fase. Então, essas fases podem chegar em momentos de nunca terem sido executadas, né? Você pode nunca ter passado pela fase de estar endividado, por exemplo. Isso é totalmente normal. Então, você pode pular algumas fases da vida e a gente entende que, na verdade, isso mais tem com a capacidade de gerenciar ali o seu dinheiro, né? Essa capacidade de trabalhar o seu dinheiro, enxergar um pouco o mundo das finanças e como você lida com esse seu dinheiro, tá? E justamente, né, a gente tenta entender que conforme o tempo vai passando, inevitavelmente seus custos vão aumentando, seus sonhos vão ficando maiores, né? E a gente entende que naturalmente a gente acaba fazendo com que algumas partes da vida sejam puladas, né? Então, por exemplo, a gente acaba deixando sonhos para depois, a gente acaba deixando coisas para depois, né? Porque um filho aparece no meio do caminho, a gente acaba aumentando a nossa família. Então, obviamente, nossos custos junto com os nossos sonhos acabam aumentando, tá? Então, vamos começar aqui pela parte do endividado e o 0 a 0 obrigatório, tá? Então, como eu disse, você pode nunca ter passado por essa fase, tá? É um momento da vida onde a pessoa geralmente tem muitas dívidas. Então, não necessariamente só dívidas, né? Como eu coloco aqui também o 0 a 0 obrigatório, a pessoa ali, ela tá não só endividada, mas ela tá num momento onde talvez ela não esteja endividada, mas ela tá conseguindo controlar os seus gastos, mas não sobra nada para ela, né? No final do mês ou no final desse ciclo de período de recebimento dela, né? Então, o que acontece é que nesse momento a pessoa
pessoa fica um pouco assustada, fica, como é que eu vou fazer para sair disso daqui? Então a dica que eu dou para você nesse momento é não ignorar o problema, tá? A principal dica nesse momento é você realmente fazer um controle dos seus gastos. Lembra lá da outro conteúdo que a gente teve sobre gastar melhor? Então nesse momento é o momento de você realmente executar esse plano de gastar melhor. Nesse momento a gente entende que talvez não só o gastar melhor vai resolver o seu problema. Por isso tem uma segunda dica, né? Que é crie renda extra, né? Crie momentos ou crie situações para que você tenha uma renda extra, tá? Então nesse momento a gente entende que a pessoa que está vivendo essa fase da vida, ela tem sérios problemas porque ela tem sonhos, como todo mundo tem sonhos, né? Mas ela não consegue executar esses sonhos justamente por causa dessas dívidas estarem arrolando ali. Então nesse momento a pessoa tem que ter a consciência que para que ela saia daquele momento, daquela fase da vida dela, ela precisa realmente enfrentar alguns desafios. Por isso que eu acredito que essa fase seja uma das mais complicadas de se passar, porque você tem as preocupações das dívidas, ou se você não tem a preocupação da dívida, você está vivendo ali no seu limite, mas você precisa tomar algumas atitudes, né? E a gente sabe que para sair dessa fase não tem como se não for ganhando mais dinheiro, tá? Então nesse momento a dica que eu dou é que você realmente pense em criar rendas extras. Sei lá, tem várias formas aí de você criar uma renda extra, se trabalhar em 2 turnos. Então, o que não existe é uma fórmula mágica. Você não vai conseguir sair dessa sua fase da sua vida sem você dar uma arrochada ali no negócio. Então, você vai ter que realmente dar um pouco mais duro. A gente sabe que tem gente que tem filho, mas sou somente eu e minha esposa, a gente tem uma filha pequena e tal. Então, nesse momento, o casal vai precisar conversar, vai precisar se alinhar para que realmente exista uma possibilidade dessa criação de renda extra. Hoje tem inúmeras formas, até próprio pela internet, né? A gente consegue criar uma renda extra. Então eu sugiro que você hoje dedique o seu tempo para pensar sobre isso, né? Se você está passando por essa fase. E na verdade acaba sendo uma escolha, né? Porque se a gente também está nessa fase do 0 a 0 obrigatório, né? Então a gente acaba... Eu sei que a pessoa que rala, que trabalha pra cacete ali, ela quer ter um momento de descanso, né? Mas talvez o ideal seria você despender um pouco de força nesse momento, despender um pouco de atenção para isso agora, para que futuramente você esteja mais tranquilo. Senão a vida inteira você vai ter essa dor de cabeça aí, e não é isso que você quer, eu tenho certeza disso, tá? Então, na verdade a gente fala que é uma escolha. Você pode chegar no seu final de semana e ficar cansado e acabar assistindo Netflix, acabar fazendo alguma outra coisa que seja legal para você, ou você pode consumir um curso, você pode consumir um estudo, você pode aprender coisas novas, tem muito material de graça na internet hoje, ou você pode também estar fazendo uma renda extra aí. Então, a dica para quem está realmente endividado nesse momento é ver alguma forma de criar uma renda extra e também não ignorar esse problema. Você vai precisar criar uma ação a partir daí, de controlar os seus gastos, vai ter que realmente nesse momento viver um pouco abaixo do que realmente você pode. Então, talvez, será que você não está pagando muito caro no seu aluguel? Será que a prestação do carro que você está hoje é condizente com a realidade sua? Então, a gente tem que pensar tudo isso daí, porque eu sei que é uma coisa chata talvez a gente fazer uma mudança nesse momento, mas essa é uma fase que precisa de extrema atenção, porque a partir do momento que você conseguir sair dela, você vai ver que a sua vida começa a engrenar. E aí você precisa ter o hábito, pelo menos, de controlar as suas finanças. E a partir do momento que você consegue controlar as suas finanças, você vai ver que as próximas fases da sua vida vão ficar um pouco mais fáceis, tá? Então, a gente passa daí desse momento, né? Não necessariamente passa desse momento para esse, mas existe um momento onde pessoas também estão no 0 a 0 optativo. Então como é que funciona o 0 a 0 optativo? A pessoa até ganha bem ali, a pessoa ganha legal e tudo, mas a pessoa parece que está correndo atrás do rabo. O tempo inteiro ali pagando conta, chega no final do mês não sobra nada, e ela sente que ela tem dinheiro sobrando, mas ela não vê esse dinheiro indo embora. Aí quando ela para fazer um balanço, fala, caramba, passou todo esse dinheiro na minha mão e eu não vi, né? Então realmente o momento dessa pessoa também que trabalha no 0 a 0 optativo, né, que a gente fala que é optativo, por quê? Porque a pessoa está ganhando mais do que ela realmente gasta, e os gastos variáveis ali, sei lá, acaba saindo para uma balada, acaba saindo para curtir um pouco mais, acaba arregaçando em outro lugar, não faz esse controle de gastos, acaba atrapalhando um pouco ela sair desse 0 a 0 aí, tá? Então a dica é que esse perfil também deveria controlar os gastos, tá? Então a planilha de gastos básico e simples ali é extremamente importante para que você tenha noção para onde seu dinheiro está indo. E a partir desse momento, você tem a noção de onde seu dinheiro está indo, você consegue repensar a sua vida, você consegue repensar algumas estratégias. Então é nesse momento que você tem que pensar em ser um pouco mais assertivo, né? Para que seja um momento mais próximo, você começar a poupar e acabar pensando um pouco mais no seu futuro, beleza?
E o segredo que a gente fala, né, que a gente costuma ver e todo mundo fala e realmente faz muito sentido, é que o segredo não é o que você ganha, tá? É o que você gasta. Então não importa se você ganha muito ou pouco, é como você usa esse dinheiro, como você faz uso desse dinheiro em prol dos benefícios que você tem, tá bom? O próximo passo aí é o passo de poupador, né? A próxima fase da nossa vida é a fase do poupador, né? Então nesse momento o que acontece? Essa pessoa, né, ela só guarda dinheiro, ela não sabe ainda o que ela vai fazer, ela não tem conhecimento para direcionar esse dinheiro que ela está guardando, mas ela já está um pouco mais avançada financeiramente do que as outras pessoas, ela não tem tantos gastos, né? Ou ela controla melhor seus gastos, e nesse momento ela está guardando dinheiro ou em casa, num cofre, embaixo do colchão, ou até mesmo na poupança, né? Porque ela acha que é o melhor a se fazer. Na verdade, nesse momento a pessoa talvez nem tenha esse conhecimento, porque ela passou a vida inteira ali pagando conta, né? Passou sem sobrar dinheiro, então a hora que sobra, o natural para ela é deixar numa conta bancária, né? Então nesse momento, qual que é a dica para essa pessoa? A dica é ela estudar um pouco mais sobre investimentos ou até de repente procurar um especialista, tá? Então nesse momento realmente faz todo sentido que você invista mais em conhecimento. Talvez um pouco dessa grana que está sobrando para você, procure investir em conhecimento. De repente vai mudar a sua forma de pensar. E é isso que você precisa começar a entender dali para frente, tá? Que você precisa ter uma forma de conhecimento maior para que você realmente passe da fase de poupador para um investidor novato. E é nesse momento que você se torna um investidor novato que você começa a conhecer produtos diferentes do mercado, né? Então, quando você começa a conhecer produtos diferentes do mercado, parece que sua cabeça explode. E é nesse momento que você precisa também ter alguns cuidados, tá? Então, o principal cuidado que você deve tomar nesse momento que você já é uma pessoa que tem contato com outras formas de investimento é para não ter um pensamento de grandeza, tá? Então, nesse momento você tem que ter um pouco o freio de mão puxado para você não ter esse pensamento de grandeza. O que é esse pensamento de grandeza? É você querer ficar rico do dia para a noite. É achar que vai ter um investimento que vai te deixar realmente muito rico, ou achar que existe uma situação que vai tirar realmente as suas finanças do pouco que você consegue guardar para uma multiplicação extraordinária. E isso não existe, tá, no mundo das finanças. E é realmente nesse momento que a gente fala que o cuidado tem que ser extremo, porque para você voltar para uma fase aí de 0 a 0 obrigatório, é muito fácil, tá? Então você acaba voltando 2, 3 passos da sua vida financeira. Então você tem que realmente tomar cuidado para que a gente fala que tem os vendedores de sonhos, né? Então é realmente esse público, né, que está começando no mundo dos investimentos, eles são presas fáceis para os vendedores de sonhos. Por quê? Porque ele vai te fazer enxergar coisas que você vislumbra, ele vai pegar ali os seus sonhos, vai te fazer acreditar que é totalmente possível a curto prazo que isso aconteça. E na verdade não é bem assim que funciona, tá? Existem investimentos realmente que fornecem rentabilidades extraordinárias, né? Por exemplo, como é o caso do Bitcoin, que eu trabalhei bastante e trabalho ainda bastante, tá? Mas a gente tem que entender que quando a gente está trabalhando no mercado de renda variável que oferece uma boa rentabilidade, a gente tem que entender que também tem o outro lado da moeda. O outro lado da moeda é o quê? São os riscos que oferece. Do mesmo jeito que podem existir boas rentabilidades, isso daí vai estar acompanhado também de uma possível rentabilidade negativa, né? Você pode chegar a perder dinheiro. E é nesse momento onde os vendedores de sonhos não tocam, né? Eles não tocam nessa possibilidade de você perder dinheiro. E aí você acaba voltando alguns passos da sua vida, beleza? Então, a primeira coisa que a pessoa pensa ali, está sobrando dinheirinho, quero colocar em Bitcoin, quero colocar em ações. E o cara que está começando, né, ele precisa realmente pensar em fazer o quê? Criar uma reserva de emergência. Esse é o foco, né, de quem está começando a investir ali. O que essa reserva de emergência vai fazer para você, né? Ela vai te dar um suporte ali para que você consiga continuar investindo ao longo do tempo. Porque se você tiver eventuais problemas no meio do caminho, é essa reserva de emergência que vai manter você no caminho de continuar sendo um investidor, né? Você continuar sendo um investidor completo, você se transformar num investidor completo. Então, o primeiro passo, né, a primeira dica que eu dou, né, na verdade, depois da dica na verdade, é mais um aviso, né, para você não cair em golpes, para você ficar atento a esses vendedores de sonho. A primeira dica que eu dou é que você realmente pense aí num curto prazo sobre a sua reserva de emergência, que você construa essa reserva de emergência, né? E aí o que é essa reserva de emergência em valores é muito particular para cada um. Geralmente a gente fala entre 6 meses a 1 ano aí do seu salário atual. Então seria ideal, se você hoje ganha R$1.000, que você tenha entre 6 mil a 12 mil guardados aí em investimentos que sejam um pouco acima do mercado, tá? Não é uma poupança, você não vai investir seu dinheiro na poupança nesse momento. Existem outros investimentos que vão te render acima do mercado.
que também são de níveis de risco muito mais baixos. É esse tipo de investimento que você tem que procurar, tá? Nesse momento, o investidor novato, ele tem que buscar o quê? Segurança, tá? Ele tem que deixar de lado um pouco a parte de risco e entender que ele precisa um pouco mais de segurança nesse momento para a vida dele começar a engrenar. E aí sim ele começar a fazer especulações, e aí sim ele começar a fazer outros tipos de investimento, tá? Então, algumas das coisas que esse investidor precisa ter para sair dessa parte de investidor novato e começar realmente a fazer investimentos de longo prazo e melhorar um pouco mais. Então, a primeira coisa é você ter consistência, tá? Então, tenha consistência nos seus aportes. Procure todo mês fazer um aporte ali, procure sempre ter uma consistência legal para fazer investimentos. Ou seja, não adianta você investir uma vez só, você precisa criar o hábito de investir. E isso é uma coisa que a gente tem um pouco de dificuldade, mas a gente precisa passar por esse processo, beleza? Conhecimento. Então, não deixe de acumular conhecimento, procure sempre material novo, procure sempre estudar um pouco sobre o assunto. Se for o caso, adquira cursos que vão agregar para você. Mas como eu disse no começo, tem muito conteúdo bacana de graça na internet, beleza? Outra coisa também é controle emocional. Então, nesse momento, você vai ter que ter um pouco de controle emocional, tá? Se você optar nesse momento por fazer alguns investimentos um pouco mais moderados, não sugiro ainda investimentos arrojados, tá? Que até nos moderados você pode sofrer flutuação, tá? Dos preços ali e da variação do seu investimento. Então, você precisa ter um pouco mais de controle emocional nesse momento para que você consiga aí chegar num momento onde você consegue evoluir a sua parte de investimentos para que você seja um investidor completo, tá bom? Outra coisa importante, tá, que a gente tem que entender é que realmente existem, né, como eu disse, formas de se ganhar dinheiro através de investimentos com boas rentabilidades. Mas você precisa entender que o momento de especular ainda não chegou para você. O momento de especular vai ser um segundo momento onde você está mais tranquilo, tá? Então vamos pegar a história do Bitcoin. Quando chega, eu vou dar um exemplo prático para você nesse momento, tá? Quero usar o Bitcoin como exemplo, que muita gente fala assim, meu, você viu o Bitcoin tá bombando, Bitcoin, sei lá, subiu 200%, se tivesse investido 10 mil, você teria hoje 20, 30 mil. Então, cara, tenha um pouco de paciência com esse tipo de pessoa, porque às vezes ele nem sabe do que ele está falando. Ele só viu uma notícia ali na internet e está repassando isso para você. Então, eu já tive também, no meu particular, né, justamente quando eu comecei a investir em Bitcoin, o que foi vendido para mim foi exatamente isso. Falou, meu, você precisa conhecer Bitcoin, cara. É um negócio que vai revolucionar o mercado, vai mudar e você vai ganhar dinheiro pra caramba com isso daí e dá para ficar rico da noite pro dia, tem um monte de gente ficando milionário. Calma, não é assim. Realmente tem muita gente ganhando dinheiro com isso, mas qual é a trajetória dessa pessoa, né? Então a gente precisa entender um pouco disso também, beleza? Então não é que não existam as possibilidades, sim, as possibilidades existem, mas a gente precisa criar um colchão ali primeiro para ficar um pouco mais tranquilo quando chegar esse momento, beleza? E aí a parte quando você se torna um investidor completo, que é o momento em que você começa a adquirir conhecimento realmente para longo prazo. Na verdade, você quer criar uma amizade, vamos dizer assim, com o seu investimento, para que todos os meses você tenha um acompanhamento evolutivo disso, né? Então você não está pensando ali em ficar rico do dia para a noite mais. Você entende que o processo de investir é uma coisa que tem que ser frequente na sua vida, né? E aí você acaba entendendo que o que importa, na verdade, é a rentabilidade de médio e longo prazo. Então você não está mais tão preocupado com as oscilações do mercado a curto prazo, você enxerga o mercado mais à frente como opções boas, né? Então você estuda um pouco mais sobre determinada empresa para fazer seu investimento, você realmente quer se tornar sócio aí de repente de uma empresa pelo que ela tem para te oferecer ao longo desse tempo que vocês vão estar sendo parceiros, né? Porque quando a gente compra uma ação, a gente acaba se tornando sócio dessa empresa, né? Então quando a gente tem que pensar em comprar uma ação, será que eu estou comprando uma ação de uma empresa que realmente é boa ou eu ouvi uma especulação, né? Então talvez também esse é o momento onde a gente pode começar a pensar em especular um pouco mais, tá? Então esse momento a gente já tem o nosso colchão, a gente já tem a nossa reserva, já tem alguns investimentos mais seguros em andamento. Então nesse momento que o dinheiro que sobra ou o dinheiro que vem através aí de dividendos ou de forma passiva, a gente começar a especular um pouco mais. Então aí a gente pode sim escolher coisas como o Bitcoin, por exemplo, que oferece uma alta volatilidade, mas oferecem, por exemplo, boas chances de você ganhar dinheiro, como também boas chances de você perder o seu dinheiro. Então você tem que saber lidar com isso. E para você saber lidar com isso, entra aquela parte do controle emocional. Você tem que estar zen, você tem que estar tranquilo, você tem que estar ciente de que aquele dinheiro vai flutuar. E que aquela flutuação faz totalmente parte do jogo. E você precisa aprender a lidar com essa emoção também de perder dinheiro. Uma das coisas que eu falo para meus clientes é o seguinte, você primeiro para aprender a ganhar dinheiro, você tem que aprender a perder.
Se você não sabe perder dinheiro, você não está preparado ainda para o mundo dos investimentos. Você vai continuar criando uma carteira extremamente moderada. E aí não vai ter como você descolar financeiramente na sua vida, né? Você precisa, em alguns determinados momentos da sua vida, assumir alguns riscos, né? E a parte de investimentos justamente é isso, é assumir riscos para que você tenha mais dinheiro. Não só a parte de investimentos, mas quando você entra para qualquer mundo, né, que te forneça uma renda legal, você inevitavelmente tem que assumir alguns riscos. Quando você vai abrir o seu negócio, você assume riscos. Quando você vai trabalhar, você assume riscos, tá? Quando você trabalha por comissionado, você assume riscos. E a parte de assumir riscos faz totalmente parte do processo, tá? De o seu enriquecimento. Então, entenda isso. Você precisa passar por todo esse caminho, beleza? E aí você pode fazer esse caminho ser um pouco mais rápido ou um pouco mais curto. Vai depender aí de todo o seu perfil de investimentos, beleza? E aí vai chegar no momento que a gente está onde? Na nossa tão sonhada liberdade financeira. O que é liberdade financeira? É um momento da sua vida onde tudo que você tem em investimentos acaba suprindo seus custos e até sobrando um pouquinho mais, né? Por que a gente tem que ter alguns cuidados nesse momento, tá? Quando a gente chega na parte de liberdade financeira, provavelmente a gente já tem um capital legal girando, né? Que estão rendendo ali dividendos pra gente, ou gerando uma renda passiva pra gente, está complementando de repente a nossa renda, ou só vivendo disso. E é nesse momento que instituições vão começar a nos procurar. Porque o que acontece? Nesse momento você tem dinheiro e as instituições também querem seu dinheiro para de repente fazer alguma aplicação. Chega para mim, você viu tal fundo imobiliário, você viu tal ação, você viu isso, aquilo outro. Ou seja, os vendedores de sonhos vão atrás de você mais uma vez. E é nesse momento que você precisa ter um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de controle emocional, para entender que o caminho que você trilhou para chegar até a parte de liberdade financeira foi um caminho longo. E ele pode ser destruído da noite para o dia, né? Existem casos de pessoas aí que perdem fortunas. Por exemplo, sei lá, Johnny Depp gastou mais de 2 milhões de dólares por mês, né, durante um tempão. E cara, hoje era para ele estar muito melhor financeiramente, mas é uma pessoa que não soube controlar o seu emocional ali, não soube lidar com o dinheiro, né? Então a gente tem que ter essa noção de sempre estar um passo abaixo ali. E o que eu recomendo para você nesse momento da liberdade financeira é que realmente coloque seu pé no chão. Se você for fazer investimentos com esses investidores de sonho, cuidado com os valores que você aporta, cuidado com o valor que você destina para esse tipo de investimento. Não é que você não tem que ser um especulador, né? Só que a parte de você ser um especulador te traz muito mais risco, tá? Obviamente, riscos maiores trazem também oportunidades de lucros maiores. Então você precisa ter essa noção e fazer uma gerência por conta própria, beleza? Então, esse era o conteúdo que eu queria passar para vocês hoje, tá? Para vocês terem uma noção que existe um caminho para ser trilhado, mas que em alguns momentos existem alguns sacrifícios, alguns passos para a gente realmente chegar nesses objetivos, tá? Então, tenha isso na sua cabeça, que pessoas têm curvas de aprendizado diferente, pessoas têm curvas de desenvolvimento diferente. Mas agora, para finalizar, eu só queria bater mais uma vez em cima lá da parte das pessoas que estão no 0 a 0 obrigatório, né? E nas pessoas que estão endividadas. Gente, procurem entender aonde vocês estão. Vocês precisam fazer alguns esforços e realmente não vai aparecer no seu colo, a não ser que você ganhe na Mega Sena, mas mesmo assim você está muito fadado a voltar a essas fases da vida se você realmente não tiver essa familiaridade para lidar com o seu dinheiro. Então, comece agora a criar uma planilha de controle de custos, tá? De controle de finanças, de quanto você gasta, quanto você recebe, uma coisa bem simples. Coloca lá tudo que você ganha, coloca tudo que você paga e aí você tem uma noção no final do mês aonde está indo o seu dinheiro. Faça isso, porque isso é extremamente importante para você saber realmente o que está acontecendo. E talvez muitas pessoas só com essa planilha simples já começam a ter ideias de como pode melhorar a sua vida ali, tá? Então, para você realmente sair desse momento, essa é a primeira dica. E a segunda dica é procurar uma renda extra. Não ache que é humilhação você ter uma renda extra, não ache que você realmente não precisa disso, cara. Você está passando por uma fase que é temporária, mas realmente para sair dessa fase você vai precisar fazer alguns esforços que muitas vezes são descomunais. São coisas que realmente, é um sacrifício muito grande que você vai ter que fazer, mas é importante para que você saia dessa fase da sua vida, beleza? Então eu fico por aqui e até a próxima.